Queria compartilhar com vocês um tema, um assunto que estava estudando, estava lendo e meditando esses dias em um livro de um autor que foi alguém realmente um instrumento usado por Deus. E então, esse vídeo ele faz parte de uma série que estaremos aqui trazendo para vocês, que eu nomeei a série como Um Reino que irá abalar o mundo. Esse reino, ele sempre existiu. Ele já abalou o mundo em outras épocas e Deus quer novamente fazer isso. Esse reino foi composto por homens e mulheres que se destacaram nesse mundo por sua piedade, fidelidade, confiança somente em Deus. E por terem se levantado, terem sido instrumentos de Deus para protestar contra os abusos, contra as falsas doutrinas, contra o autoritarismo, contra o falso evangelho e contra o desrespeito e o egoísmo, o orgulho dos homens, daqueles que se dizem seus grandes homens de Deus, os mestres, líderes eclesiásticos, homens que se dizem ser os guias religiosos desse mundo. Em todas as épocas existiram esses homens, tanto do lado do mal, os agentes de Satanás, como também aqueles que eram os fiéis, servos de Deus, a herança de Deus. E nesse estudo aqui, irmãos, será também um estudo como aquele último estudo que fiz sobre a questão da liberdade religiosa e a questão de Deus estar tomando as rédeas da obra dele em suas mãos. Nessa série de estudos, irmãos, iremos trazer textos, citações, declarações dos reformadores, dos protestantes e também dos pioneiros do movimento adventista do sétimo dia. Então iremos trazer textos de Lutero, John Bunyan, Spurgeon, Jonathan Edwards, John Knox, John Wesley e também Jones, Waggoner, Tiago White, Loughborough, Ellen White e tantos outros, que foram homens de fato, comprovadamente usados por Deus. Sabemos isso pela inspiração, por aquilo que Deus inspirou a serva dele a escrever ali em seus livros, e um deles principalmente O Grande Conflito, que fala sobre esses homens que foram de fato instrumentos de Deus, que viveram a luz que tiveram, embora não tenham pregado, não tenham compreendido toda a luz, toda a verdade que hoje temos compreendido, mas foram fiéis e honestos e sinceros e abalaram o mundo com suas vidas e com suas mensagens em seus tempos. Então, estaremos trazendo vários desses textos, porque uma coisa que é importante e que muitas vezes nós negligenciamos é que nós não vamos direto à fonte. Nós ouvimos o que os outros falam, né? Ou seja, é uma mensagem terceirizada, né? Nós ouvimos o que os outros falam a respeito da mensagem de pregador X ou pregador Y, de Lutero ou de Jones, de Wagner, mas nós não vamos diretamente à fonte, ao que eles mesmos escreveram. E muitas vezes as pessoas só trazem algo bem superficial, que é mais agradável para as pessoas, e então deixam bem omitido de nós certas verdades que esses homens pregaram, porque hoje mesmo, ainda hoje elas fazem sentido. Então eu vou ler para vocês nesse livro aqui, ó. Esse é uma coletânea de Martinho Lutero, Clássicos da Reforma. Aqui é uma coletânea de vários escritos dele, de 1517 a 1537. Então aí é um período relativo. Esse livro ele é realmente muito bom. E como eu falei, aqui temos acesso aos escritos dele, aquilo que ele escreveu. Aqui é traduzido direto do alemão. Então, as falas, os discursos aqui, vocês vão ver o quanto Martin Lutero ele falou sobre a questão da justiça pela fé na prática e também o quanto ele protestou contra os abusos
do autoritarismo dos eclesiásticos, dos bispos dos seus dias, dos teólogos dos seus dias, e que hoje ainda prevalece, não só contra a igreja a qual ele protestou, que foi a Igreja Católica, mas existe hoje até mesmo entre os protestantes, até mesmo entre os adventistas. E ele, usado por Deus, foi um dos instrumentos do reino de Deus, do reino que abalou esse mundo. E Deus quer novamente trazer isso à tona. Então preste atenção, irmãos. É uma leitura bem forte, bem impactante. Ele vai trazer um assunto mais prático. Aqui é uma carta que ele enviou para que então fosse lida pelo Papa e também pelos eclesiásticos, aqueles que eram súditos do Papa, os bispos. E aqui ele vai abordar, nesse livro ele vai abordar sobre justiça pela fé. Aqui tem as 95 teses dele, tem outras teses também, as 97 teses. Vai falar sobre liberdade religiosa, união entre igreja e Estado. Vai falar sobre os dogmas dos homens, o autoritarismo dos homens, os mandamentos de homem. E aqui ele vai falar sobre a autoridade da palavra de Deus, somente a palavra de Deus. É incrível. É realmente, quando você lê da fonte, daquilo que realmente aquele homem escreveu, e sabemos pela inspiração que de fato ele foi um homem usado por Deus, como eu disse, embora não tenha tido a toda luz, né? Mas preste atenção, o texto base para esse assunto, para esse tema, se encontra em Filipenses capítulo 2, é um texto bem conhecido nosso, que diz assim: deixe que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Então ele vai aqui abordar na prática, Filipenses 2, versículo 5, Lutero vai abordar na prática o que ele queria ensinar para aqueles homens daquele tempo e que serve para nós até hoje. É realmente são mensagens realmente muito impactantes. Fica até o final, escuta isso, porque isso é importante para a gente. Compartilhe isso com as pessoas, porque aqui foi a voz de um homem que teve experiência com Deus, uma experiência genuína, comprovada pela inspiração. É muito diferente de quando você sabe de quem estamos falando, porque o próprio Deus falou sobre ele, do que aqueles que hoje se dizem ser instrumentos de Deus, ou que as pessoas dizem, mas não há provas na revelação divina se de fato são ou não. E por isso é importante a gente voltar aos marcos antigos e rever aquilo que de fato abalou o mundo. Veja, falando sobre a questão da mente de Cristo, a mentalidade, o caráter de Cristo. E aqui, o tema da justiça pela fé mostra que Cristo ele transmite essa mente para nós. Assim como Jones Wagner pregava e a própria palavra de Deus, o Espírito de profecia também, mostra que Cristo, quando ele imputa, ele transmite a justiça dele para nós. Essa justiça ela é vivida. E o Lutero ele não falou só da justiça como perdão, mas ele falou da justiça como consequência, como resultado da verdadeira fé. E essa fé na prática, que era o fruto da fé, da fidelidade e confiança somente na palavra, a gente vai ler um pouco, é um resumão aqui que eu vou estar fazendo para vocês sobre isso que ele abordou aqui. Veja, então ele disse o seguinte: assim, embora Cristo fosse um homem livre, poderoso e sábio, que não estava sujeito a nenhum dos vícios e pecados aos quais todos os homens estão sujeitos, preeminente naqueles atributos que são particularmente adequados à forma de Deus, ele não foi arrogante nessa forma. Ele não se agradou a si mesmo. Embora Cristo, porque se você ler o restante do versículo de Filipenses 2, que diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, que é o versículo 6. E aqui diz que embora Cristo, na forma de Deus, tivesse toda a glória, todo o poder, toda a honra, fosse um homem livre, um ser livre, na verdade, um ser divino livre, ele então não usurpou, não fez questão de se manter nessa forma, ele se humilhou nesse mundo. E nós vamos entender para quê? Para trazer essa mente para nós, para que então essa mente possa ser vivida, para que ele mesmo possa operar essa mente em nós, ele mesmo possa cumprir isso em nós, pela fé. E aqui diz assim que ele não foi arrogante, ele não agradou a si mesmo.
e veio para dar esse exemplo ao povo e dar essa mentalidade às pessoas. E diz assim: nem desprezou, nem desdenhou daqueles que estavam escravizados e sujeitos aos diversos males. Então Cristo ele não zombava, não desprezava, não menosprezava aqueles que eram escravos do pecado, dos vícios desse mundo, dessa vida, do eu, da carne. E ele veio com essa mente, sendo ele Deus, se igualando ao homem na situação mais degradada do homem, para que então pudesse mostrar ao homem qual é o propósito de Deus para a sua vida, a vida que Deus quer que o homem viva. Ele não foi como o fariseu que disse lá em Lucas 18:11, eu te agradeço, ó Deus, porque não sou como as outras pessoas. Ou seja, ele se achava superior, se achava melhor, né, ser mais justo, mais santo do que os outros, esse fariseu da parábola. E aqui Lutero diz assim, ó, que ele, esse fariseu, tinha prazer em ver que os outros eram miseráveis e que a todo custo não queria que eles fossem como ele. Queria sempre ver essa classe de pessoas, elas querem sempre manter as pessoas numa classe inferior a elas, sempre sujeitas a elas, submissas a elas, respeitando suas ordens, suas palavras, seus mandamentos. É isso que essa classe, assim como os fariseus dos tempos de Cristo, tem prazer em ver os homens rebaixados e não ver os homens crescerem na graça em espírito, se desenvolverem como pessoas melhores. E aqui diz mais: esse é o tipo de usurpação com que certos homens promovem sua arrogância, até hoje. Ou seja, guardam e não devolvem como deveriam, o que claramente pertence somente a Deus. Nem servem aos outros para que se tornem como os outros. Eles não querem servir, eles querem só ser servidos. Querem que as pessoas os bajulem, que as pessoas os exaltem, querem que as pessoas os idolatrem e tantas outras coisas, colocando eles num pedestal, dando a eles liberdade e direito deles exercerem autoritarismo, uma autoridade que só pertence a Deus. É aquilo que Lutero diz que eles tomam de Deus e não devolvem essa autoridade. Aqui diz assim: homens assim anseiam ser como Deus, suficientes em si mesmos, agradando-se a si mesmos, glorificando-se a si mesmos, não se sujeitando a ninguém e assim por diante. Querem que os outros se sujeitem a eles, embora muitos desses tenham seus mestres, mas querem sempre estar acima daqueles que na mente deles, do ponto de vista humano, carnal, são pessoas miseráveis, simples e ignorantes. Então, esses homens eles vivem com a mentalidade que o próprio Satanás deu à humanidade. E isso, muitos de nós têm fortalecido o ego deles ao permitir que assim eles sejam tratados por conta de idolatria. Idolatramos muitas vezes os homens e suas ideias e opiniões e seus mandamentos, e não somente o de Deus. E aqui ele continua dizendo, veja como as palavras de Lutero é forte. Cristo, no entanto, não o entendeu dessa forma. Ele não pensava assim, mas atribuiu aquela forma a Deus, o Pai, e se esvaziou a si mesmo, não querendo usar a sua posição contra nós, não querendo ser diferente de nós. Enquanto Cristo, superior a qualquer ser nesse mundo, tratava os homens com igualdade, do mais pobre ao mais rico, do mais simples e ignorante e letrado ao mais culto. Ele não fazia diferença de pessoas, para mostrar para as pessoas como de fato Deus quer que todo mundo se trate. E então homens nesse mundo que chegam a um patamar, um status de vida, eles querem o contrário do que Cristo de fato queria. E quantos de nós, por conta de títulos, de fama, por conta de exaltação, o status de vida em que atingimos, muitas vezes não destratamos as pessoas ou tratamos elas, às vezes, esses homens até tratam as pessoas bem até certo ponto, mas por interesse, porque muitas vezes querem explorar aquelas pessoas que são ignorantes, admiram eles
E essas pessoas põem suas confianças nesses homens e eles exploram, elas se aproveitam delas. E assim faziam os fariseus nos tempos de Cristo. Mas Cristo nunca fez isso. Esses homens querem ser servidos, mas não querem servir ao próximo. Não querem servir, não têm coragem de se humilhar e de servir e de tratar as pessoas de igual para igual. Aqui diz assim: antes, por nossa causa, ele se tornou como um de nós e assumiu a forma de servo, isto é, ele se sujeitou a todos os males. E embora fosse livre, como o apóstolo Paulo diz de si mesmo, né? O próprio Paulo fala isso de si mesmo, ele se fez servo de todos, assim como Paulo, né? Agindo como se todos os males que eram nossos fossem dele. Assim, ele tomou sobre si nossos pecados e punições. E embora fosse para nós que ele estava conquistando aquelas coisas, ele agiu como se estivesse conquistando-as para si. Embora com respeito a nós, ele pudesse ser nosso Deus e Senhor, não quis que assim fosse, mas antes quis se tornar nosso servo, como está escrito em Romanos 15, versículo 1 e 3. Não devemos nos agradar a nós mesmos, assim como Cristo não se agradou a si mesmo. Mas como está escrito no Salmo 69, verso 9, as acusações dos que te acusaram caíram sobre mim. A citação do salmista tem o mesmo sentido da citação de Paulo. Então você vê que Cristo, ele tendo autoridade, sendo quem ele era, ele fez questão de assumir todas as dores, todos os sofrimentos dos homens, para poder entender o sofrimento e poder se chegar nas pessoas, poder entender a situação delas. E aqui Lutero, o contexto dessa citação de Lutero é a justiça de Cristo, na prática. E essa é a vida justa que Cristo viveu e quer transmitir, e quer viver em nós. E quer que nós vivamos pela fé nele, com ele atuando em nós. E essa é a ideia que Lutero vem transmitindo aqui nessa carta que ele enviou para o Papa. E aqui diz, Lutero fala, o fato de que Cristo não se julgou como sendo igual a Deus significa que ele não queria ser igual a Deus como aqueles que por meio do orgulho usurpam e roubam isso. E dizem a Deus, se não quiseres dar-me a tua glória, eu a tomarei por mim mesmo. Embora muitos não digam isso, da boca para fora, mas na prática, na vida deles, eles mesmos estão falando isso, com sua conduta, com suas atitudes. Veja, Cristo sendo Deus, ele lidou com o ser humano, não levando em conta, por isso que diz que ele não usurpou o ser igual a Deus, ele não levou em conta sua divindade, sua autoridade, sua glória, sua honra que merecia. E as pessoas se sentiam bem com ele, porque ele era simples com as pessoas, ele não exigia das pessoas que elas o tratassem como alguém totalmente superior a ele, mas as pessoas sabiam que ele era, pelo menos os sinceros. E então elas naturalmente tratavam sem que ele exigisse isso. Enquanto que hoje os homens, além de exigirem, induzem as pessoas a isso. E ainda por cima aqueles que são idólatras, muitas vezes fanáticos por esses homens, eles também fazem com que as pessoas tratem esses homens assim como Deus. Com uma glória que somente Deus merece, com uma exaltação que somente a Deus deve ser dada. Veja, os cristãos individuais, diz Lutero, devem se tornar servos uns dos outros, segundo o exemplo de Cristo. Se eles têm sabedoria, justiça ou poder, como se fosse na forma de Deus, com o que podem se orgulhar e suplantar outros, não devem guardar isso para si mesmos. Devem render isso a Deus e agir completamente como se não os possuíssem, embora estejam num status, num patamar de vida superior a muitas pessoas, mas devem render isso a Deus, para que Deus use isso deles, assim como foi com José de Arimateia e com Nicodemos, e com Paulo, pessoas que eram ricas, que eram da alta sociedade, pessoas cultas, homens de respeito, homens realmente ativos e zelosos, mas que renderam tudo. E quando eles se juntaram ao povo, aos cristãos, eles ficaram iguais a eles. E assim é que Deus quer. Não existia ninguém superior a ninguém,
ninguém que devesse ser mais respeitado do que ninguém. Todos eram respeitados por igual, embora alguns tivessem mais talentos, eles não faziam disso motivo para se exaltar acima dos outros e querer que os outros os exaltassem. E essa é a mente de Cristo. Esse é o caráter e a justiça de Cristo na prática. Veja, então Lutero diz assim, ó, as pessoas que têm tudo isso devem render isso a Deus e agir completamente como se não os possuíssem e tornar-se como aqueles que não possuem nada. Como resultado, qualquer homem que se esquece e se esvazia dos dons divinos age com seu próximo como se fossem seus os pecados, as fraquezas e a insensatez do próximo, a fim de que ele não fique inchado de orgulho, nem despreze, nem desdém do próximo, como se fosse Deus dele ou igual a Deus. Então é muito interessante como Lutero aborda isso, porque Lutero via isso nos grandes líderes religiosos, nos eclesiásticos, nos bispos e no Papa. E ele mostra, dizendo que esses homens se diziam ser representantes de Cristo, ser os pastores do rebanho de Cristo, deveriam agir como Cristo agiu. E Cristo agia com as pessoas, não levando em conta quem ele de fato era, mas levando em conta a situação da pessoa, para então poder aproximá-las de volta, trazê-las de volta a ele e a Deus, ligá-las a ele mesmo, em amor e misericórdia. E é assim que Deus quer que sejamos. É assim que a justiça de Cristo deve ser vivida pela fé. Aqui diz assim, visto que as prerrogativas divinas precisam ser deixadas para Deus somente. Então tudo aquilo, autoridade, honra, glória, exaltação, elogio, bajulação, somente, homenagem, somente deve ser prestada a Deus, a Cristo e à verdade, à palavra, e não aos homens. Que os homens todos são iguais. Todos eles devem ser tratados por igual. Infelizmente, nós mesmos é quem alimentamos isso, essa conduta, esse hábito, o ego dos homens, que chegam a certos status. E a gente passa a idolatrar essas pessoas e parte da culpa do que acontece com muitos desses é nossa. E aí Lutero continua dizendo, e é dessa forma, portanto, que alguém assume a forma de servo, e que a ordem do apóstolo Paulo em Gálatas 5, versículo 13, é cumprida por meio do amor, sede servos uns dos outros. Em Romanos 12, versículos 4 e 5, e 1 Coríntios 12, versículos do 12 ao 27, Paulo ensina, por meio da analogia dos membros do corpo, como os membros fortes, honrados e saudáveis não triunfam sobre aqueles que são fracos, menos honrados e enfermos, como se fossem senhores ou deuses deles. Porque, infelizmente, muitos homens, por conta de sua autoridade, do cargo em que ocupa, da responsabilidade que tem, acabam se sentindo como deuses, embora não admita e talvez nem perceba. E nem as pessoas se reportam a eles, muitas vezes com essa consciência. Pode até dizer, não, mas eu não trato o fulano, pastor tal, bispo tal, como um Deus, não. Mas na prática, sim. E é isso que ele quer dizer. E muitos desses homens tratam as pessoas de uma maneira que querem que elas os tratem como se fosse um Deus. E aqui diz assim, ó, ao contrário, eles os servem ainda mais, esquecendo-se da própria honra, saúde e poder. Então aqueles que são os membros fortes na fé, eles devem se fazer de fraco. Como Paulo, né? Paulo dizia, eu me faço de fraco para com os fracos, de ignorante para com os ignorantes. Depois, em um outro vídeo, eu irei abordar aqui uma leitura de um outro livro, que vai falar sobre como era a linguagem dos escritos dos apóstolos, de Paulo e até mesmo a linguagem do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a arqueologia, com relatos de cartas, de relatos de gregos e romanos que falavam sobre os cristãos e sobre o próprio Jesus Cristo, de como eles falavam, como eles tratavam as pessoas. A linguagem que eles usavam era a linguagem do povo comum, eles não usavam a linguagem culta. Então até nisso eles tratavam as pessoas de igual para atrair as pessoas e mostrar que eles de fato eram como eles. Todo mundo igual, embora querendo atraí-los para a verdade, não para se conformar com os erros deles, mas para atraí-los para a vida piedosa
e a justiça que havia em seus corações. E aqui Lutero conclui essa fala: pois assim nenhum membro do corpo serve a si mesmo, nem busca o próprio bem, mas o do outro. E tudo isso baseado na verdade, e não nos mandamentos de homens. E aqui diz, com respeito a isso, consideremos a história de Lucas, do Evangelho de Lucas, que está lá no capítulo 7, dos versículos 36 ao 5. Nós não vamos ler esses versículos agora na íntegra, mas você conhece a história e vamos falar sobre esse relato, que diz assim: em que Simão, o leproso, achando-se na forma de Deus e empoleirando-se na sua própria justiça, arrogantemente julgou e desprezou Maria Madalena, vendo nela a forma de serva. Mas observa o que acontece a esse juiz. Como Cristo imediatamente o despiu dessa forma de justiça, e aí o vestiu com a forma do pecado, ao dizer: não me beijaste e não me ungiste a cabeça com óleo. E aí Lutero diz assim, ó: vês como eram muitos os pecados que Simão não enxergava nele mesmo? Tão pouco imaginava ele estar deformado por essa forma repugnante que possuía. Suas boas obras já não são lembradas. Então percebemos aqui o quanto Simão se orgulhava de sua posição, de alguém que tinha ali convidado Jesus Cristo tinha aceitado ali jantar com ele na sua casa, sentar à sua mesa, e daquilo ele se orgulhava. E aí nesse momento Jesus Cristo, assim como aconteceu com o jovem rico, que o jovem rico achava que já vivia a justiça de Deus, né? Vivia em obediência a Deus, quando na verdade o coração dele estava longe de Deus. Ele se orgulhava em suas obras, achava que já obedecia a Deus como realmente Deus requer. E assim Simão também, achando que assim era um bom homem, ele demonstrou ali o espírito que havia nele, de egoísmo, de desprezo. E olhando para Maria Madalena ali, que de fato estava com um espírito contrito, um espírito piedoso, e ali se humilha diante de Jesus Cristo. E então, quando ele despreza ela, o Simão, Jesus Cristo mostra a ele quem realmente ele é. E aqui continua dizendo assim: Cristo ignora a forma de Deus em que Simão estava tão arrogantemente se agradando a si mesmo. Ele não conta que foi convidado por ele, que comeu com ele, que foi honrado por ele. Simão, o leproso, agora não é nada mais do que um pecador. Aquele que a seus olhos era tão justo, está sentado, privado da glória da forma de Deus, confundido na forma de servo, queira isso ou não. Por outro lado, Cristo honra Maria com a forma de Deus, e acrescentando mais isso, eleva acima de Simão, quando diz: ela ungiu os meus pés e os beijou. Ela molhou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Observa quantos são os tantos méritos que nem ela nem Simão viram, enquanto Simão se gabava de sua justiça, de ter ali recebido Jesus Cristo, de ter ali em sua mesa o Senhor dos céus e da terra. Maria Madalena se humilha diante dele, não se achando nada, não se gabando, não enxergando que de fato ela era uma pessoa justa, vivendo ali aos olhos de Deus como alguém piedosa, como alguém que vivia aos olhos de Deus a luz que Deus estava dando a ela. Enquanto Simão, achando que ele é quem vivia, mas por se deparar com uma pessoa que aos olhos dele é inferior a ele, porque o problema é esse: as pessoas acham que o status dela, a condição dela, a educação dela, o título que ela tem, torna ela superior. Embora muitos não admitam, às vezes nem percebem, mas torna ela superior aos outros, por conta muitas vezes da educação que a pessoa tem. O outro é mais ignorante, tem menos educação, menos condição financeira, é uma pessoa mais simples, às vezes não fala as palavras certas, e por isso muitas vezes as pessoas desprezam os outros, olham para eles com altivez, se achando superior. Esse era o estado de Simão, olhando para Maria Madalena, mas aos olhos de Deus ela estava numa situação muito superior à dele. E é assim que Deus enxerga as coisas. E é isso que Lutero
queria abrir os olhos dos bispos e do Papa naqueles dias. E até hoje, por isso eu trouxe essa mensagem serve até nós. E por isso diz aqui, ó, observa quantos são os méritos que nem ele nem Simão viram. As faltas dela já não são lembradas. Embora fosse pecadora, embora tivesse seus erros, mas a sua vida piedosa, a sua demonstração de piedade, de misericórdia, de amor por Jesus Cristo genuíno, se humilhando ali como serva, né, aos pés dele, demonstra que o caminho que ela estava trilhando era o caminho certo. Cristo ignorou a forma de servidão naquela que ele exaltou com a forma da soberania. Maria não é nada menos do que justa, elevada à glória da forma de Deus, e assim por diante. E essa forma de Deus que Lutero fala é o caráter. É o caráter que Deus requer de nós, o caráter que Ele mesmo está moldando, está produzindo em nós de acordo com a nossa fé, nossa submissão a Ele. Então Lutero diz assim, ó, assim também, Ele vai tratar, Deus, né, a todos dentre nós, sempre que, com base na nossa justiça, sabedoria ou poder, formos arrogantes ou nos irritarmos com aqueles que são injustos, imprudentes ou menos poderosos do que nós. Assim como Cristo lidou com Simão, né, embora com amor a Simão, mas você vê que Cristo nem levou em consideração o que aquele homem tinha levado ele para jantar ali, mas só o fato dele ter ignorado ela, desprezado aquela mulher na frente dele, ali o que Simão havia feito ali para ele não tinha valor. É o que acontece lá, como ensina Ezequiel, capítulo 18, se não me engano, que fala, né, que Deus não leva em consideração os atos de justiça quando um justo então passa a pecar, passa então a viver uma vida como um ímpio. E assim também o contrário. E isso acontece aqui. Aqui então diz assim, ó, pois quando agimos assim, e esta é a maior das perversões, a justiça age contra a justiça. A justiça própria do homem age contra a justiça de Deus. A sabedoria do homem contra a sabedoria de Deus. O poder do homem contra o poder de Deus. Pois és poderoso não para que tornes o fraco mais fraco pela opressão, mas para que o tornes poderoso ao levantá-lo e defendê-lo. Deus dá poder, muitas vezes autoridade, dá condições, oportunidades para as pessoas, para aqueles que têm mais oportunidades, dão educação melhor, tiveram mais privilégios na vida, para não se orgulharem e oprimirem os outros que não tiveram as mesmas oportunidades que ele, mas para ajudá-los, para erguê-los da situação que ele se encontra, para tentar ajudá-lo a sair dessa vida e não se sentindo superior, não com impaciência com a pessoa, não humilhando a pessoa, desprezando, se achando melhor do que ela, mas assim como Cristo tratava as pessoas. E aí continua dizendo assim, ó, és sábio, não para que rias, que zombe do imprudente, e assim o tornes mais imprudente ainda, mas para que te empenhes em ensiná-lo, assim como gostarias de ter sido ensinado quando você estava na sua ignorância. Então, quando você tem conhecimento, você tem a sabedoria de Deus, porque Deus te dá muito conhecimento, não é para zombar daqueles que não têm conhecimento, não é para desprezar, não é para destratar, tratar como se fosse inferior, mas é para ajudá-lo. Deus coloca isso nas suas mãos, Deus te dá isso, para que você então possa erguer outros. Que talvez um dia você tenha sido ignorante, tenha passado por grandes dificuldades e hoje se encontra numa situação melhor. E então Deus te colocou aí para que você possa ajudar outros, porque então você entende a situação dos outros, que muitas vezes estão ali onde um dia você esteve. E caso você nunca tenha estado em uma situação difícil como muitos passam, mas mesmo assim, o que você tem, tudo pertence a Deus e é para que você use para a causa de Deus e para ajudar aqueles que estão em situações inferiores, de mais dificuldade do que você. E aqui ele continua dizendo assim, ó, és justo para que vindiques e perdoes os injustos, não para somente condená-los, menosprezá-los, julgá-los e puni-los. Então, quando o indivíduo ele se sente justo, ou de fato ele chega a essa experiência, não é para julgar,
para condenar, não é para desprezar, como diz Lutero aqui. Veja como é uma mensagem profunda. Veja como é uma mensagem forte. Veja como é diferente das pregações de hoje. Pregações que não despertam a consciência das pessoas, que não abalam as estruturas da gente, não dão um choque de realidade para a nossa condição. Veja como a mensagem de um homem desse que, como eu falei, comprovadamente foi usado por Deus, guiado por Deus. Embora não tenha sido inspirado como um profeta, mas foi um grande instrumento que Deus usou para abalar os dias dele, o reino de Satanás. E veja como ele falando sobre essa questão aqui da justiça, fazendo com que o orgulho dos homens seja rebaixado, só porque estão em um status, têm autoridade, só porque o cargo que exercem, a responsabilidade, os privilégios que têm, muitas vezes usam de tudo isso para desprezar a maioria das pessoas e quererem que elas se rebaixem diante deles. Lutero diz aqui que tudo isso que você tem, o que é, não é para isso, mas sim para ajudar, para erguer as pessoas da situação que elas estão. Aqui diz mais: ora, este é o exemplo de Cristo para nós, quando ele diz: pois o Filho da humanidade, o Filho do homem, não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. João 3,17. Ele também diz em Lucas 9, 55 e 56, não sabeis de que tipo de espírito sois, pois o Filho do homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Mas a natureza se rebela violentamente, deleitando-se grandemente no castigo, gloriando-se na sua própria justiça e na vergonha da injustiça do seu próximo. Quantos de nós não se orgulham por causa de sua experiência de vida, porque muitas vezes é mais habilidoso, às vezes já é bem avançado nas reformas que faz, e se orgulham diante dos outros quando vê alguém comendo errado, alguém vestindo errado, alguém muitas vezes falando errado, às vezes em uma situação financeira inferior, ou às vezes porque o indivíduo está morando no campo e o outro não está na cidade, o indivíduo distrata já trata aquela pessoa como um ímpio, já menospreza ela no menor grau que seja, e às vezes finge isso, né? Às vezes de maneira bem fingida, finge na frente das pessoas ali gostar, mas no coração ali, às vezes tem repulsa, tem preconceito com aquelas pessoas. E aqui Lutero diz, por isso, essa natureza, esse caráter, essa falsa justiça, na justiça própria, defende sua própria causa e se alegra quando ela está melhor do que a do próximo. Olha que forte isso. Essa perversidade é totalmente ímpia, contrária ao amor, que não procura o seu próprio bem, mas o do outro. Deveria sentir-se mal, porque a condição do próximo. Olha que lição bem impactante. Deveria sentir-se mal porque a condição do próximo não está melhor do que a sua, e deveria desejar que a condição do seu próximo estivesse melhor do que a sua. E se a condição do seu próximo está melhor, não deve se alegrar menos do que quando a sua está melhor, pois isto é a lei e os profetas. E aqui eu encerro essa leitura. Aqui eu encerro essa reflexão, esse discurso, essa carta de Martinho Lutero aos eclesiásticos, aos líderes bispos de seus dias. Na verdade mesmo, essa carta foi direcionada ao Papa, mas para que fossem lidas para todos ali. Então não chegou, a história conta que não chegou nas mãos do Papa, não permitiram. Mas o povo teve acesso, e hoje nós temos acesso a isso. Aqui tem muito mais aqui, né? Como é um livro de quase 500 páginas, com muita coisa realmente reflexiva, muito profunda, de um homem que era piedoso de verdade, de um homem que teve genuína experiência com Deus. Uma mensagem totalmente diferente da que vemos hoje. Essa é a mensagem da mente de Cristo no homem. Esse é o assunto que ele está abordando aqui. De homens que deveriam querer ver o outro numa situação melhor. Ao invés disso, zombam. Muitas vezes acham bom quando os outros estão na sarjeta, condenam, às vezes fica desejando o mal do outro, para que o outro se encontre numa situação até pior do que já se encontra. Ou às vezes a própria neutralidade
negligência e não tentar ajudar o outro, pelo menos orientar, ensinar, deixando que a pessoa muitas vezes está seguindo um rumo perigoso e a pessoa sabe aonde vai dar aquilo ali, e as pessoas preferem omitir a verdade, preferem não ajudar, porque muitas vezes querem mais agradar a carne do que, de fato, ajudar as pessoas a serem encaminhadas para Cristo, para a verdade, para o caminho seguro, e serem tiradas do reino das trevas. Então essa é a meditação que eu queria fazer aqui com você. Espero em Deus que de alguma maneira possa ter te ajudado, possa te ajudar a refletir sobre isso. Lendo isso aqui, eu li e reli isso aqui algumas vezes e me impactou demais, mexeu muito comigo, porque isso aqui é a primeira pessoa a ser impactada, a ter o eu golpeado, sou eu, aquele que transmite, compartilha com você essa mensagem, porque estou no mesmo barco que vocês, e buscando essa ajuda de Deus, para então viver essa justiça que é sobrenatural, ela é espiritual, é uma justiça poderosa, que não é natural para o homem, a gente não consegue viver isso naturalmente, a gente não tem prazer nisso, pelo contrário, a gente tem prazer naquilo de errado que a gente leu aqui. E essa mensagem é para os homens de hoje, para todos. A mensagem era mais diretamente para aqueles que têm mais influência, mais poder, mais condição, e fazem com que as pessoas se voltem a enaltecer, exaltar, reverenciar, respeitar de uma forma exagerada, exaltar esses homens. Então é para essa classe de pessoas mais, assim especificamente, mas vale para todos nós também, porque às vezes estamos numa situação não em um grau tão elevado de status, de posição, de condição, mas muitas vezes quando nos deparamos com pessoas em situação até inferior à nossa, humanamente falando, agimos assim. O que Deus nos ajude a renunciar à nossa própria justiça e a aceitar somente a justiça dele. Aqui, de maneira bem resumida, é um dos aspectos da justiça pela fé, que o Lutero, sim, Lutero, que muitos dizem que ele só falou de fé, só de acreditar, que ele só falava só de perdão, mas ele falava também, e aqui nesse livro, em outro livro, depois vou trazer algumas meditações para você, ele vai falar da justiça na prática. A questão que não mostram isso aqui do que ele escreveu, porque não querem que você, muitas vezes não querem que você saiba, ou talvez por estarem na ignorância, não conhecem, porque as pessoas mais preferem ouvir o que os outros dizem sobre um determinado autor, reformador, do que elas mesmas e até a fonte. Então recomendo esse livro, é excelente a leitura, embora ele tenha algumas coisas que distorcem, né, destoam, mas era a luz que ele tinha, ele era sincero naquilo que ele tinha. Nós sabemos, nós temos a luz, levamos em consideração, e no caso é a minha proposta de trazer as mensagens desses reformadores, é mais para a parte do preparo, do caráter. Para que então Deus nos ajude, através de homens que tiveram experiência genuína com Deus. Então que reflitamos sobre tudo isso, que Deus te abençoe e até o próximo estudo.